Charles Webb Leadbeater, o que há além da morte. Fenômenos diversos. Precipitação. Dissemos anteriormente que para a produção de desenhos ou de escrita há outro método mais rápido e mais eficaz, porém requer maior conhecimento das possibilidades do plano astral. Esse método é geralmente descrito como precipitação e amplamente falado. Consiste no seguinte: aquele que deseja escrever ou pintar pega uma folha de papel e depois de forjar uma imagem mental clara da escrita, ou pintura em todos os seus mínimos pormenores, por um esforço de vontade objetivo, essa imagem precipita-se no papel. Instantaneamente aparece a pintura ou toda a carta escrita. Logo, se vê que isto exige maior poder e mais pleno domínio de recursos de que não dispõe o homem, nem antes nem depois da morte. Mas assim como entre os vivos há alguns cujo exercício prolongado nesse sentido os capacitou à obtenção de tais resultados, enquanto ainda no corpo físico. Assim também há entre os desencarnados alguns que aprendem a utilizar esses poderes. Já vi casos em que a escrita não se precipitou num jato, e sim por sucessão de palavras, como se tivesse empregado o processo comum, embora com maior rapidez. Também vi esboçar-se lentamente uma pintura da mesma maneira, começando por um lado para concluir sem interrupção no outro, como se fosse um cálculo. Para levar a cabo esta tarefa, alguns necessitam dispor de materiais adequados, isto é, de tinta ou lápis de cor se vão escrever, de pó ou tinta se vão pintar. Neste caso, o operador desintegra o material necessário e o transfere para a folha de papel, mas os operadores hábeis tiram do éter circundante os materiais necessários, isto é, são capazes de criá-los. E desta forma obtém resultados impossíveis de imitar com os recursos próprios do plano físico. Outro fenômeno digno de consideração é o chamado luzes do espírito, isto é, as diversas modalidades de iluminação que nas sessões espíritas produzem as entidades astrais que a eles assistem. Diversas modalidades de luz. William Crookes apresenta um considerável número de modalidades de luz em sua já citada obra. Página 91 diz: nas mais rigorosas condições de comprovação vi um corpo sólido, alto e luminoso, de tamanho e forma de um ovo de perua, que flutuava silenciosamente pelo aposento. Primeiro, a uma altura que nenhum dos assistentes podia alcançar, mesmo erguendo-se na ponta dos pés e depois baixando suavemente até tocar o chão. Esteve visível durante mais de 10 minutos e antes de desaparecer golpeou a mesa com um som semelhante a de um objeto duro. Todo aquele tempo, o médium permaneceu aparentemente insensível, recostado a uma preguiceira. Vi pontos luminosos dardejando e pousando nas cabeças de várias pessoas e obtive respostas mediante uma luz que apareceu à minha frente numerosas vezes. Vi também chispas luminosas que subiam da mesa ao teto e de novo caíam sobre a mesa, produzindo sons perfeitamente audíveis. Recebi também uma comunicação alfabética, transmitida por uma nuvem luminosa, que se desprendia para o alto, até um quadro. Nas mais rigorosas condições de comprovação, vi repetidas vezes um objeto sólido, com luz própria de aspecto cristalino, colocado em minha mão por uma mão que pousou na minha e não na de nenhum outro assistente, e não era de nenhum dos presentes na sala. Em plena luz vi uma nuvem luminosa suspensa sobre um heliotrópio colocado numa mesa. Partir-lhe um ramo e levar este a uma senhora. E em algumas ocasiões vi outra nuvem análoga condensar-se em forma de mão, que transportava pequenos objetos. Já descrevi as 3 modalidades de luz que me apareceram durante as experiências preliminares que efetuei em minha casa, sem auxílio de médium. E embora desde então tenha visto muitas outras luzes, todas tiveram o mesmo caráter geral das primeiras. Mas algumas vezes as vi mais brilhantes que qualquer destas, semelhantes às de natureza elétrica, ou suficientes para iluminar claramente todo o aposento, e em certa ocasião de esplendor ofuscante. Esta última modalidade é raríssima nas sessões espíritas, porque pelos motivos já expostos ela dissiparia as materializações parciais que fossem necessárias à produção de outros fenômenos. Outra faculdade interessante é que os experimentadores do plano astral possuem é a de
desintegração e reintegração, das quais já tratamos ao falar de precipitação. É simplesmente o poder de reduzir qualquer objeto a um pó impalpável e decompô-lo em seu estado atômico ou etérico, o que pode ser feito pela ação de uma vibração extremamente rápida que vence a coesão das moléculas do objeto. Uma vibração ainda mais rápida de tipo algo diferente separará e desintegrará depois estas moléculas em seus átomos constituintes. Um corpo assim, reduzido ao seu estado etérico, poderá ser transportado com suma rapidez de um lugar para o outro, e quando se retirar a força que o decompôs naquela condição, o corpo retornará ao seu estado habitual. Como reter a forma? A fim de responder alguma objeção da parte do leitor, permita citar de novo uns parágrafos de meu livro O Plano Astral. Frequentemente os estudantes acham difícil compreender como se pode preservar a forma do objeto submetido a essa experiência. Tem-se observado que se qualquer objeto metálico, uma chave, por exemplo, é derretido e vaporizado, quando o calor se extinguir, ele certamente retornará ao estado sólido, porém não como uma chave, mas como um lingote metálico. A objeção tem cabimento, conquanto não caiba aqui a analogia. A essência elemental que integra a chave se dissipa pela alteração de suas condições. Não que a essência possa ser afetada pela ação do calor, e sim que quando o seu corpo temporário, como um sólido, é destruído, ela reverte ao seu grande reservatório natural. É idêntico ao que sucede com os princípios superiores humanos, os quais, embora sejam inteiramente imunes ao calor e ao frio, retiram-se contudo do corpo físico quando este é destruído pelo fogo. Consequentemente, quando aquilo que fora chave se congela de novo no estado sólido, a essência elemental da Terra ou o estado sólido que integra o sólido não é a mesma que ele continha antes, e não haveria razão para reter-se a mesma forma, mas que desintegrasse uma chave com o propósito de transportá-la por meio de correntes astrais de um lugar para o outro. Tomaria o cuidado de conservar a mesma essência elemental exatamente da mesma forma até completar a transferência. Depois, quando sua força de vontade fosse retirada, atuaria como um molde para o qual as partículas solidificadoras fluiriam, girariam para reagrupar-se. Assim, a não ser que falhasse o poder de concentração do operador, seria cuidadosamente preservada a forma do objeto. É por este processo que os objetos são às vezes trazidos instantaneamente de grandes distâncias nas sessões espíritas. E é evidente que, quando desintegradas, elas podem atravessar com toda a facilidade qualquer substância sólida, tal como, por exemplo, a parede de uma casa ou o lado de uma caixa. Assim, o que comumente se chama passagem da matéria através da matéria, quando propriamente compreendida, vê-se que é tão simples como a passagem da água através de uma peneira, ou de um gás através de um líquido, numa experiência química. Desde que, por uma alteração das vibrações, é possível transformar-se a matéria do estado sólido em etérico, compreender-se ser igual possível inverter o processo e transformar a matéria etérica no estado sólido. Se um processo explica o fenômeno da desintegração, o outro esclarece o da materialização. É assim como no primeiro caso, é necessário o esforço contínuo da vontade para evitar que o objeto retorne ao seu estado original. Assim também é mister um sustido esforço no último fenômeno para evitar que a forma materializada se desintegre no estado etérico. Transporte de objetos distantes. O transporte de objetos de um aposento para o outro é, às vezes, de grandes distâncias. E, às vezes, de grande distância é um dos processos favoritos para os desencarnados se alardearem de seus poderes astrais em sessões espíritas adrede preparadas. A página 97 de seu livro, já tantas vezes aqui citado, relata-nos William Cruz que, numa sessão com a senhorita Kate Fox, os guias anunciaram que iam trazer algo para exibir seus poderes. E a seguir projetaram na sala uma pequena campainha manual da biblioteca, cuja parte contígua estava bem fechada, e a chave no bolso de Crux. Também posso dizer que frequentemente me chegou às mãos toda a espécie de objetos pequenos, trazidos de lugares distantes, entre eles flores e frutos dos trópicos em perfeito estado de frescura e madureza. Ao interrogá-los de onde vinham aqueles
presentes, os guias responderam assegurando que eram flores e frutas silvestres, pois não lhe era permitido violar propriedade alheia. Por este processo apareceram, certa vez, sobre a mesa uma estranha orquídea e um exótico feto com terra fresca, presa nas raízes. Plantei os 2 brotos no meu jardim, germinaram sem nenhum contratempo. Os casos mais curiosos de transporte que conheço são os citados na obra de Madame de Esperança, O País das Sombras, página 261, diz o seguinte: Yolanda atravessou a sala onde estava sentado o Sr. Riemers, um ilustre espiritista conhecido em toda a Europa, e fez-lhe sinal para que passasse ao gabinete contíguo, a fim de testemunhar os preparativos que ia fazer. É de se notar que em ocasiões anteriores Yolanda nos havia prevenido da necessidade de se juntar areia e água para a produção de flores, e por isso tínhamos já pronta, se fosse necessário, uma porção de areia bem limpa e certa quantidade de água. Quando acompanhado do Sr. Reimers, Yolanda chegou ao centro da sala, demonstrou o desejo de ter a areia e a água, indicando que colocasse a areia na jarra, e o que ele fez até quase a metade. Depois indicou que deitasse água. Isso foi feito, e depois, por indicação dela, agitou bem o conteúdo e entregou-lhe a jarra. Após examiná-la cuidadosamente, Yolanda o colocou no chão, a cobrindo ligeiramente com a mantilha de seus ombros. Em seguida, recolheu-se ao gabinete, de onde voltou 2 ou 3 vezes em curtos intervalos, como que para verificar como se desenvolvia. Ao mesmo tempo, o Sr. Armstrong tinha levado a água e a areia que sobraram, deixando a jarra no meio do chão, coberta pela mantilha, que de tão fina não escondia a configuração do recipiente, cujo bordo era especialmente visível. Várias pancadas foram dadas no chão, advertindo-nos que cantássemos em coro para harmonizar nosso pensamento e diminuir nossa curiosidade. Enquanto cantávamos o hino, vimos com toda a clareza que a mantilha se levantava dos bordos da jarra. Yolanda saiu de novo do gabinete e olhou ansiosamente a jarra, como se examinasse com cuidado, e levantou um pouquinho a mantilha, como se temesse prejudicar algo delicado que estava por baixo. Por fim, levantou-se totalmente e ficamos atônitos ao deparar com uma planta tão bela e perfeita que parecia um laurel. Yolanda ergueu a jarra e, através de seus vidros cristalinos, se via as raízes firmemente presas na terra. Contemplando a planta com evidente sinal de satisfação, ela atravessou a sala com a jarra entre suas mãos e apresentou ao Sr. Oxley, um dos estrangeiros ali presentes e celebre autor de interessantes obras espiritualistas, de notáveis monografias das pirâmides do Egito. Oxley recebeu a jarra com a planta e Yolanda retirou-se, como se com isto houvesse terminado sua tarefa. O estrangeiro, após examinar a maravilhosa planta, colocou a jarra no chão, pois não havia mesa nem velador por onde pô-la. O fenômeno provocou uma infinidade de perguntas e excitou muitíssimo a curiosidade dos assistentes. A planta tinha o aspecto de um frondoso laurel de largas e lustrosas folhas, porém sem flor alguma, e nenhum dos presentes soube dizer a que família botânica pertencia. Diversas pancadas nos chamaram à ordem para que discutíssemos mais o assunto, mas cantássemos alguma coisa e nós aquietássemos. E depois de cantar o hino, novas pancadas nos ordenaram que examinássemos novamente a planta. Com dobrado surpresa, vimos que, enquanto a jarra estava no chão, onde o Sr. Ox a pusera, tinha aberto uma formosíssima flor redonda, de 6 centímetros de diâmetro, de linda cor, semelhante à de salmão, porém cujos matizes e palavras não podem descrever. A flor compunha-se de cerca de 150 carolas de 4 pontas, que se projetavam para fora do pecíolo. Media 55 centímetros de altura, com um tronco lenhoso que tomava toda a boca da jarra. As pétalas eram 29, dispostas de 2 em 2, com a largura de 5 centímetros e uns 18 no máximo de longitude. Eram finos e lustrosos, semelhantes às folhas de laurel. Conforme supusemos, desde o princípio as fibras das raízes saíam da areia com toda a naturalidade. Fotografamos a planta na própria jarra, da qual não foi possível removê-la, pois o gargalo era demasiadamente estreito para dar saída às raízes e o tronco tomava toda a boca. Soubemos depois que a planta era a Isora crocata, originária da Índia. Como chegou até ali? Pergunta. Cresceu na mesma jarra? Pergunta. Foi trazido da Índia em estado de desintegração para reintegrá-la em nossa presença? Pergunta. Era isso que perguntávamos uns aos outros, sem resposta satisfatória.
pois Yolanda não soube ou não nos quis responder. Conforme podemos deduzir, depois e o corroborou um jardineiro profissional, a planta tinha alguns anos de vida. Com efeito, percebendo sinais de folhas caídas, de cicatrizes fechadas, mas a prova evidente era que a planta tinha germinado e crescido na jarra, conforme confirmavam as fibras intactas e a disposição das raízes, certamente que não foram introduzidas à viva força da jarra, pela simples razão de que nem as raízes, nem a parte inferior do talo passavam pelo gargalo do recipiente, o qual seria necessário quebrar para retirar a planta. O Sr. Oxley disse em seu relato publicado algum tempo depois: na manhã seguinte, fotografei a planta e em seguida levei-a para casa a fim de colocá-la na estufa ao cuidado do jardineiro, onde após 3 meses começou a murchar, porém conservei a flor e 3 folhas que o jardineiro cortou e que até agora não tem indício de desmaterialização. Antes desta planta, Yolanda havia trazido uma rosa com pecíolo de uns 20 milímetros de comprimento, que coloquei no peito, mas logo depois notei que tinha nascido outra. E ao terminar a sessão, surpreendeu-me ver que esse pecíolo tinha aumentado para 7 centímetros. Com 3 rosas abertas, um botão e vários espinhos, levei-a para casa até murcharem as pétalas e o pecíolo secou como genuína prova de sua materialização. Informações posteriores inteiraram-se de que o Sr. Oxley recebeu este interessante presente em cumprimento de uma promessa, pois parece que ele estava colecionando plantas com o fim de demonstrar alguma teoria botânica, e para isso necessitava de um exemplar daquela variedade, que em vão buscar obter pelos meios comuns. O que há de mais notável no fenômeno acima descrito é a gradual aparição da planta, que não chega trazida de repente, nem é posta rapidamente sobre a mesa, como aconteceu com o meu feto, e sim que vai se formando lentamente. Sob a mantilha, como se crescesse a uma velocidade supranormal, e ainda depois de Oxley tê-la recebido, continuou crescendo até dar flor enquanto nós cantávamos. No entanto, parece que este crescimento foi ilusório, pois do exame técnico da planta, o jardineiro deduziu que ela já contava alguns anos de vida, e por isto devemos convir que a mesma foi transportada de porção em porção, por assim dizer, e reintegrada gradualmente. Porque se uma planta pode desintegrar-se e reintegrar-se novamente, sem prejuízo de sua inteireza, também será possível reintegrá-la em porções sucessivas, mediante o mais poderoso esforço da vontade, pois o primeiro processo não requer tanto dispêndio de energia. Talvez os que assistiram a Yolanda não fossem capazes de transportar de uma só vez toda a planta e precisassem fazer várias viagens, pois parece que primeiro prenderam as raízes na mantilha, como se nela tivessem realmente crescido, e em seguida acrescentaram o resto da planta, com dramático afã que coroasse a glória da experiência. Talvez seja desta maneira que se processe o rápido crescimento da mangueira na famosa façanha indiana de magia, por atos sucessivos de desintegração e reintegração, ao invés de provocar um aceleramento do processo natural do crescimento, como em geral se crê. Desta forma, se pode compreender como a planta de Yolanda foi introduzida de partícula em partícula na jarra. E trata-se de operação demasiado delicada e difícil, não é de admirar que a própria autora se maravilhasse do resultado obtido. Oxley acreditou que a planta fosse apenas uma materialização temporária e que, como tal, não tardaria em desintegrar-se, mas longe disso. A planta ainda viveu bastante tempo, o que prova ter sido realmente transplantada da Índia, e sem dúvida alguma apressou sua morte e sua transplantação das cálidas regiões nativas para as inclementes latitudes da Inglaterra. A fotografia da planta ilustra a obra de onde extraímos esta referência. Por outro lado, o ramo da roseira oferecida a Oxley foi transplantada também em porções, pois seria impossível uma flor cortada crescer de modo relatado. Na citada obra de Oxley, página 326, há um relato de um feito ainda mais maravilhoso da parte de Yolanda. Neste caso, a adicionar a interessante complicação de que a planta era apenas emprestada e tinha que ser devolvida. Eiron, com a assistência de Aksakov, Yolanda havia misturado areia e marga
num vaso de flores e cobriu com seu véu, tal qual fizeram na Inglaterra com a jarra no caso da Ixora crocata. Viu-se o alvo pano erguer-se lenta, mas firmemente, e alargar-se à proporção que subia. Yolanda permanecia de lado e manipulava a cobertura tirante a gaze até atingir uma altura bem acima de sua cabeça, quando então ela a removeu cuidadosamente, desvendando uma planta alta, vergada ao peso das flores, e a reacender o forte e penetrante aroma que eu procurava. Anotou-se o seu tamanho e verificou-se que tinha 2 metros de altura da raiz à copa, ou cerca de 45 centímetros mais alto do que eu, apesar de vergada. As flores eram perfeitíssimas, medindo 20 centímetros. 5 delas estavam plenamente desabrochadas. 3 começando a abrir-se, 3 em botão, e todas sem nenhuma mancha e umedecidas de orvalho. Era encantadora, mas por algum motivo qualquer, desde aquela tarde, o aroma dos lírios sempre me deixava deprimido. Yolanda parecia muito satisfeito com seu sucesso e nos disse que, se quisesse fotografar o lírio, poderíamos fazê-lo, pois tinha de levá-lo de volta. Ela permaneceu ao lado da planta e o Sr. Boutlerhoff fotografou ambas 2 vezes. A planta era um Lilium aratum, o lírio raiado de ouro do Japão. E a data desta interessante sessão foi em 28 de junho de 1890. As fotografias mencionadas estão reproduzidas no Estado Livre e mostram um delicado exemplar da planta. Uma nota curiosa do fato é que a figura materializada de Yolanda se tornou preocupada por isso, pois, havendo aparentemente tomado emprestado esse lírio gigante, sentia-se incapacitado de devolvê-lo dentro do prazo devido. Suas forças disponíveis pareciam ter se esgotado no esforço de trazer a planta, e ela não conseguiu recuperá-las. Grande ela, pelo visto, a aflição por não poder cumprir sua promessa, e rogava a todos os presentes que zelassem pela planta. Seus amigos físicos fizeram tudo quanto puderam, e toda a planta parecia murchar-se pouco a pouco. E não admira, também a atmosfera se mostrava desfavorável aos seus propósitos. Levou quase uma semana para ela conseguir restituir a planta ao seu verdadeiro proprietário, quem quer que ele fosse. Seria interessante conhecer-se o outro lado da história, a surpresa e o pesar pelo misterioso desaparecimento de tão magnífico exemplar do jardim, o estufa de alguém. E se não menor, mais agradável espanto ante o seu inexplicável reaparecimento uma semana depois, quando provavelmente havia sido abandonadas todas as tentativas de apanhar os gatunos. É muito importante a influência da atmosfera na produção de fenômenos psíquicos. É evidente que as perturbações elétricas de qualquer espécie apresentam dificuldades às tentativas de materialização ou desintegração, possivelmente pela mesma razão de que a luz brilhante as torna quase impraticáveis, até o efeito destrutivo da vibração forte. É perfeitamente admissível que, enquanto a atmosfera estiver saturada de fortes vibrações elétricas, Yolanda achou ser impossível levar com segurança a matéria vegetal desintegrada de um lugar para outro, receosos de que fosse tão agitada e desmanchada que se tornasse difícil ou inextinguível a sua restauração na forma original. Em muitos casos de transporte de objetos à distância é bem mais fácil um método quadridimensional, embora se infira do crescimento gradual da planta, que não foi esse o que Yolanda empregou em seus esforços, mas há muitos outros exemplos em que se torna evidente e mais lógica tal explicação. Há quase sempre diversas maneiras de se produzir qualquer fenômeno. É frequentemente fácil determinar de um simples relato escrito qual deles se emprega em cada caso apresentado. Outro exemplo de passagem de matéria através da matéria, ou de emprego da quarta dimensão, ou do emprego da quarta dimensão, temos quando nos colocam no punho um argolo de ferro demasiado pequeno para passar para a mão. Comprovei esta experiência pessoalmente por 3 vezes, e nas 3 tive que pedir a entidades atuantes que me tirassem, pois a não ser limando-a, não via meios de libertar-me dela. Repetidas vezes tive um encosto de uma cadeira dependurado do meu braço, enquanto retinha as mãos do médium entre as minhas. Certa ocasião observei esse fenômeno à meia luz, e embora se realizasse muito rapidamente, parecia-me ver
parte do encosto da cadeira desintegrar-se, desagregar-se numa espécie de neblina enquanto se aproximava de meu braço. Mas após rodeá-lo, atravessá-lo, voltava à sua solidez anterior. No meu entender, é muito mais raro nas sessões espírita o fenômeno de reduplicação, o qual consiste em forjar uma imagem mental do objeto a ser produzido. E em acumular ao redor da mesma a necessária matéria astral e física. Por isso é indispensável que cada partícula, tanto o interior como o exterior do objeto, seja tomada simultaneamente pela imaginação. E por isso, este fenômeno é um dos que requerem esforço maior e mais concentrado. As pessoas incapazes de tirar do éter circundante a matéria necessária para a produção deste fenômeno, costumam tirá-la do mesmo objeto que vão reproduzir, cujo peso, neste caso, diminui proporcionalmente. Provas com fogo. Outro fenômeno interessante, não muito comum, produzido nas sessões espíritas, é o de manejar o fogo sem risco algum de queimadura. Numa sessão em Londres, uma forma materializada pôs intencionalmente a mão no meio de uma porção de brasas e, pegando uma delas do tamanho de uma pelota, ofereceu-me, dizendo calmamente: ponha na mão. Titubeei por alguns instantes, como era natural, porém, diante da firmeza demonstrada pelo materializado espectro, resolvi-me a pegar a brasa, convencido de que para alguma coisa me oferecia, e de que, em todo caso, bastaria eu atirá-la ao chão caso me queimasse. Abri a mão e ao ser-me colocado o fogo na palma, não senti a mínima sensação de calor, apesar de, ao cobri-lo o espectro com um pedaço de papel, este arder imediatamente. Mais ou menos 1 minuto e meio sustive a brasa, até que, quase apagado o espectro, me ordenou que a deitasse de novo ao fogo. Na mão não me ficou a mais leve queimadura, nem mesmo o seu cheiro característico, e unicamente a cinza. O que teria acontecido? Pergunta. Não pude entender nada na ocasião, nem obtive qualquer explicação das entidades dirigentes. Todavia, ulteriores estudos me ensinaram ser possível manipular a mais tenue camada de substância etérica, absolutamente impermeável ao calor, e presumo que provavelmente minha mão tivesse sido coberta por uma dessas camadas, pois seria este, talvez, o processo mais fácil de produzir o fenômeno. Seja como for, o certo é que o fato se deu tal qual descrevo. Entre as possibilidades do plano astral está de produzir fogo, além de neutralizar seus efeitos. Só uma vez vi produzir fogo, com que tive prova de combustão espontânea, mas os relatos feitos por Morel Tilbaldi em sua obra Espíritos Operários no Círculo Familiar denotam que com ele tal fenômeno era muito comum. Os membros falecidos de sua família parecem haver participado desses trabalhos quase tanto quanto os membros vivos. E acender espontaneamente fogos entre a família e uma de suas façanhas menores. Era uma de suas façanhas menores. Diz que a atuação deles nesse aspecto é às vezes comparável à dos duendes da Escócia, que é uma variedade de espíritos da natureza, ou fadas, porém não tem a mão em forma de qualquer caso desses para citar. Produção de fogo. Tive experiência pessoal de um fenômeno deste na Inglaterra. Com pancadas, nos advertiram que colocássemos no meio da mesa uma bandeja e dentro dela um montinho de cavaquinhos tirados de uma caixa de fósforos. Feito isto, pediram-nos que apagasse a luz e cantássemos. Solenemente nos colocamos em círculo, com as mãos dadas e sentados ao redor da mesa. E cantamos no escuro, até que depois de meia hora apareceu no centro do moinho uma chispa vermelha que, após aumentar e diminuir alternativamente, por algum tempo cresceu uma chama. Certamente que nenhum de nós tocou nos cavaquinhos, pois da forma como estávamos colocados não teria sido possível alguém tocá-los sem que seu movimento fosse percebido pelos demais. E além disso, a combustão se iniciou de uma maneira completamente diferente da provocada por um fósforo aceso. Desde que o calor é, além de tudo, uma simples modalidade vibratória da energia,
Pense que as entidades astrais basta apenas provocar e conservar esse tipo de vibração para produzir fogo. E foi isso provavelmente o que aconteceu. Também é de supor que, pelo processo da quarta dimensão, introduzissem uma substância previamente inflamada, uma isca, por exemplo, e assoprassem até sair a chama, ou ainda conseguir a combustão com o auxílio de combinações químicas. Na Índia se conta uma infinidade destes casos em que surgem espontaneamente fogos nas povoações de sua divindade patronal, é negligenciado e não recebe as prendas esperadas. Estes fatos provam que a produção de fogo não oferece dificuldade alguma para experimentar as entidades atuantes no plano astral. Materializações visíveis. Formas intangíveis. Consideremos agora as materializações do nosso segundo e terceiro tipos, aquelas que são visíveis, mas não tangíveis, em muitos casos, manifestamente diáfanas, bem como as materializações plenas, indistinguíveis sob todos os aspectos das pessoas ainda no corpo físico. O segundo tipo não é tão comum, e embora habitualmente tais materializações evitem estar ao alcance dos assistentes, eu fui certa ocasião especialmente solicitado por uma voz direta a fazer minha mão atravessar delicadamente uma forma desta natureza. Só posso afiançar que meu sentido de tato não percebeu absolutamente nada, embora a minha frente permanecesse uma forma semi-transparente, distintamente visível, sorrindo de meus inúteis esforços. Quando eu fechava os olhos, não podia dizer se minha mão estava dentro ou fora do corpo, que parecia tão perfeito, tão vivo. É provavelmente mais fácil construir formas desta natureza do que as da espécie mais sólida, pois por mais de uma vez estive à prova surpreendente de uma que parecia inteiramente sólida, mas o era em realidade somente em parte. Uma mão que é suficiente robusta para dar um vigoroso tapa está frequentemente articulada a um braço inexistente para o sentido do tato, ainda que à vista este se afigure tão sólido quanto a mão. Em seu livro Pesquisas, página 94, descreve William Crookes materializações desse segundo tipo. Durante uma sessão realizada em minha casa com o Sr. Hume, ao escurecer vimos correr as cortinas de uma janela distante cerca de 30 centímetros do referido senhor. Todos os presentes viram uma forma sombreada, meio transparente, de pé, próxima à janela, abanando a cortina com sua mão. E observemos que à medida que a forma se esvaía, a cortina cessava de mover-se. O seguinte é um exemplo ainda mais surpreendente. Como no caso anterior, o Sr. Hume foi um médium. Do canto da sala surgiu a forma de um fantasma com uma sanfona na mão, que se deslizou pela sala tocando-a. Essa forma foi visível a todos os presentes durante muitos minutos. Como visível estava também o Sr. Hume, aproximando mais de uma senhora sentada, afastada do resto do grupo. Essa senhora deu um grito e a forma se desvaneceu. Matéria extraída do médium. Quando, por qualquer motivo, a materialização é feita por um encarnado perfeitamente treinado nos recursos do plano astral, como por exemplo um dos discípulos de um adepto, então ele condensa o éter circundante na forma sólida e deste modo constrói o elemento necessário do corpo, sem nenhuma interferência de terceiros. Já numa sessão espírita não se procede habitualmente desse modo, mas adota-se o expediente mais simples de extrair uma grande quantidade de matéria do corpo do médium. Sob condições favoráveis, pode ver esta matéria emanar de seu flanco em grandes flocos nebulosos. No notável livro do Sr. Eglinton, Entre Dois Mundos, se encontra 3 ilustrações interessantes mostrando as etapas sucessivas do desenvolvimento desta nuvem.
desde a sua tenue aparência original até quando o médium em transe fica inteiramente encoberto por flocos semelhantes aos de fumaça densa e compacta. Essa nuvem se condensa rapidamente numa forma, às vezes aparentemente, de um exato duplo do médium. No início, recordo-me de uma sessão com o bem conhecido médium, Sr. Cecil Husky, em que, após um período de silenciosa espera, brilhou subitamente uma luz cintilante, deixando bem claro tudo na sala. O médium ficou sumido em sua cadeira, encolhido em si mesmo de maneira extraordinária, aparentemente em transe profundo e respirando estertorosamente. Mas bem em frente dele se achava um exato duplicado seu, alerta e vivo, segurando na palma de sua mão estendida algo em forma de ovo, de onde se originava a luz brilhante. Permaneceu assim durante alguns momentos e depois de um instante a luz desapareceu. E a forma nos falou no estilo bem conhecido dos guias regulares, mostrando-nos como ela se achava inteiramente constituída da substância extraída do médium. Sem dúvida, essa substância não era somente de matéria etérica, mas também de matéria sólida e líquida. Por difícil que nos pareça a possibilidade de uma tal transferência, vi pessoalmente fenômeno destes, em que o corpo físico do médium perdeu peso considerável, murchou e se encolheu tão horrivelmente que seu rosto desaparecia na gola de seu paletó quando sentado. Os guias da sessão raramente permitem ver o médium nestas condições, e nisto agiam acertadamente, pois é tão horrível, repugnante e desumano um aspecto que indubitavelmente apavoraria qualquer pessoa nervosa que o contemplasse. Em seu manual de materializações, Gente do Outro Mundo, página 243, o coronel Olcott descreve a maneira como ele pesava cuidadosamente a forma materializada que se dizia chamar Onto. Em sua primeira experiência, esta moça índia vermelha pesava 40 quilos, mas a pedido do coronel ela prontamente se reduziu a 26 quilos e depois subiu aos 30, quando dentro de 10 minutos, tudo dentro de 10 minutos e sem mudar de roupa, quase toda esta massa de matéria física deve ter sido extraída do corpo do médium, o que há de consequentemente ter perdido peso proporcional. Conta o coronel Olcott, na mesma obra, página 487, que pelo mesmo processo comprovou o peso da forma materializada de Kate Brink, que de início pesava 35 quilos e depois se reduziu a 24, sem nada alterar sua aparência exterior. Neste caso, nos defrontaremos com o surpreendente fenômeno do desaparecimento total da médium durante a materialização. Embora o coronel a tivesse amarrado com cordéis, lacrando com seu próprio carimbo de maneira tão peculiar e engenhosa, que a impediria de maneira absolutamente segura de deixar a sua cadeira, como de costume, sem arrebentar o cordel. Não obstante, quando durante a sessão onde se lhe permitiu entrar no gabinete, aquela cadeira estava vazia, nada havia nela para se ver nem tocar quando ele passou as mãos. Todavia, terminada a sessão, encontrou-se a médium sentada como antes, semi-desfalecida e exausta, mas como o cordel e o lacre intactos. Por mais admirável que tenha sido, não é o único, no entanto, como demonstra um caso de desmaterialização de M.A. Akizako. Essa matéria nem sempre mana apenas do flanco do médium, às vezes parece escoar de toda a superfície do corpo, extraída pela forte atração ou sucção dos guias. Seu fluxo é assim descrito por Madame de Esperança. Depois comecei a sentir uma estranha sensação que já tenho notado em sessões. Frequentemente tenho ouvido outros médicos descrevê-la como teias de aranha coladas ao rosto. Porém, a mim me pareceu sentir delgados fios saindo pelos poros de minha pele. O País das Sombras, página 229. A Médium da Esperança. Entre as muitas autobiografias de médios, nenhuma me impressionou tão favoravelmente como a da Madame Esperança. Não só por sua atrativa auréola de veracidade e entusiasmo, como pelo profundo espírito de observação com que deseja compreender a verdadeira natureza dos fenômenos ocorridos em sua presença.
Essa médium considera, sob o ponto de vista racional, suas faculdades e também como anormais, e as estuda com um ardente desejo de investigar a verdade delas. Ao lado da admiração que nos causa a valentia dessa mulher, não podemos deixar de lamentar que ela não tivesse tido a oportunidade de estudar a literatura teosófica, na qual teria imediatamente podido aprender a maior parte dos pormenores que teve que ir descobrindo aos poucos e à custa de ingentes esforços. Sua autobiografia começa com a descrição de sua tão mal aproveitada infância e as angústias mentais que sofreu para se desligar das estreitas ligações da ortodoxia. Em pleno desenvolvimento, sua mediunidade ofereceu o mais admirável e variado caráter, até o ponto de alguns exemplos dela aparecerem incríveis aos desconhecedores do assunto. No entanto, eu mesmo presenciei fenômenos análogos aos descritos na autobiografia desta famosa médium, e portanto admito sem dificuldades os estranhos casos nela narrados. Madame de Esperance adverte, distintamente descreve com intenso vigor a íntima relação que existe entre o médium e a forma materializada a custo de seus veículos. Estamos tão identificados com os nossos corpos que nos parece horrivelmente temerário que o corpo atue em experiências tão vívidas e extraordinárias, com o alheamento total de seu verdadeiro proprietário. Ana ou eu? Pergunta. Já na já citada obra, Madame de Esperance descreve com admirável realidade a estranha e anormal situação em que se encontram os médios, de maneira que basta lê-lo para compreender quão inconveniente e nociva deve ser essa experiência em todos os planos e sob todo ponto de vista, diz a autora. Chega agora a outra figura menor, mais delgada e com os braços estendidos. Alguém se levanta no outro extremo da sala da reunião e, adiantando-se até a figura, aperta em seus braços e exclama: Ana, ó, Ana, filha minha, meu amor. Então, mas alguém se levanta e abraça a figura e ouve-se gritos misturados com soluços e vozes de bênção. Senti o meu corpo sacudido para frente e para trás, e a vista totalmente nublada. Senti os braços de alguém envolver-me. Não bastante estar eu sentada sozinho numa cadeira, senti também batidas de outro coração junto ao meu, e percebi que algo acontecia. Ninguém estava próximo de mim, a não ser as duas crianças. Também ninguém me observava. Todos os olhos e pensamentos pareciam concentrados na branca e delgada figura que ali permanecia envolvida pelos braços das duas mulheres vestidas de luto. Talvez as batidas fossem do meu próprio coração, mas e aqueles braços ao redor do meu pescoço? Pergunta. Certamente que jamais sentiriam um contato tão inconfundível. E então me assaltou a dúvida de se a figura branca era eu ou estava sentado na cadeira, perguntando-me: cinjo eu com minhas mãos o pescoço da mulher enlutada ou são as da figura? Pergunta. Certamente que estão me beijando na boca e meu rosto é emudecido pelas lágrimas derramadas pelas mulheres e de uma maneira tão lastimosa. Porém, como pode acontecer isso? Pergunta. É uma sensação horrível, a da perda da identidade. Desejaria erguer uma destas mãos tão languidamente caídas e tocar em alguém para ver se sou eu, ou se eu sou Ana, ou se estou identificada com ela. Senti então que duas mãozinhas apertavam nervosamente as minhas. Era a pequenina Jonce que, ao ver-se só, pegou as minhas mãos em busca de companhia e consolo, devolvendo-me deste modo a consciência de minha identidade pessoal. Quão alegre me senti ao contato daquela mãozinha infantil. Dissiparam-me as dúvidas de que eu mantinha, mas, no entanto, a figura branca de Ana desapareceu e as duas mulheres voltaram aos seus lugares, super excitadas e chorosas, porém cheias de felicidade. Aquela noite aconteceu algo, mas que eu não percebi, pois a debilidade em que me encontrava me tornou indiferente a tudo. Sobrevieram estranhos e curiosos incidentes, porém no momento parecia-me como se me tivessem tirado a vida e só desejando solidão e sossego. É muito frequente aos médios esse sentimento de lassidão
e aborrecimento da vida. A este propósito, William Crookes disse em sua citada obra: depois de presenciar o lastimável estado de prostração e esgotamento nervoso, em que algumas destas experiências deixam a rume estendido no chão pálido e sem voz, não me resta dúvida de que o desenvolvimento da força psíquica se faz à custa de força vital. Esta afirmação coincide com minhas experiências pessoais. Vi muitas vezes um médico completamente prostrado depois das sessões e suponho que muitos deles recorrem a estimulantes alcoólicos, esperando reparar desse modo o tremendo desgaste da vitalidade consumida na materialização da forma espectral. De sorte que, terminada a sessão, ficam em estado análogo ao que se segue às operações cirúrgicas, em que foram extraídos do corpo 20 kg de matéria para restituí-lo depois. Uma relação íntima, né? Com relação à curiosa ligação entre a média e a forma materializada, Madame da Esperança fala sobre as relações com Yolanda. Parecia existir entre nós um vínculo esquisito, e nada me era possível fazer para assegurar sua aparição entre nós. Ela aparecia e desaparecia, conforme presumo, com inteira independência de minha vontade. Porém, uma vez aparecida sua breve existência material, estava submetida à minha. Parecia-me perder, não minha individualidade, e sim minha força e poder de atuação. E também, embora então, na hora, eu o ignorasse, grande parte de minha substância material, sentia-me transformada. Não sei como, porém, este pensamento afetava Yolanda e debilitava suas forças. O médium é subconsciente de sua própria individualidade durante a manifestação do fenômeno. Porém, qualquer esforço por afirmá-la ou pensamento relacionado com ela debilita imediatamente a forma ou a atrai junto ao médium. É natural que isto aconteça, porque todo pensamento implica uma ação química, ou seja, a oxidação do fósforo cerebral é unicamente quando o veículo físico está em condições de perfeita passividade. É possível extrair dele abundante matéria sem risco de vida. Não obstante, é sempre possível este risco, sobretudo no caso de um choque repentino ou de outro distúrbio qualquer. Por este motivo é tão criminoso quanto insensata a intenção de segurar a forma materializada. O que isso acontece com os ignorantes ou jactanciosos céticos, cuja colossal estupidez os torna réus de assassinato. Não deve ser permitido aos ignorantes tomar parte nestas experiências de natureza tão delicada. Uma violência perigosa. Madame da Esperança nos dá em sua obra uma prova de quão grave perigo pode resultar destes brutais procedimentos, diz ela. Não sei em que altura se achava a sessão, porém, sei que Yolanda já estava fora do gabinete, com um cântaro ao ombro. Depois me inteirei do que aconteceu, pois no momento só senti uma horrível sensação de tontura, tal como se esmagasse todo o corpo, como uma boneca em mãos de uma criança travessa. Invadiu-me uma terrível emoção de angústia e sofrimento, como se a vida terminasse para mim, caísse em tenebroso abismo. E tudo isso sem nada saber, nem ouvir, nem ver, exceto o eco de uns gritos que ressoavam ao longe. Sentia fundir-me, sem saber onde. Tratei de salvar-me e prender-me a algo, porém não pude alcançá-lo, até que finalmente me despertei horrorizado e com a sensação de proximidade da morte. Pareceu-me estar desprovido de sentidos, e só pouco a pouco pude me depor e compreender o que acontecera. Um homem havia se atirado contra Yolanda para subjugá-la, dizendo que era eu mesmo em pessoa. Foi tudo isto o que soube depois. A afirmação era tão extraordinária se não fosse a minha extrema prostração. Teria tido, mas eu não podia pensar em nem mover-me, como se tivesse pouca vida. E mesmo esta pouca me era um tormento. A hemorragia pulmonar, na qual estava quase boa devido à minha permanência no sul da França, brotou de novo e o sangue me sufocava. Com resultado, fiquei muito tempo gravemente enfermo e tive que retardar por algumas semanas minha saída da Inglaterra, pois não podia movimentar-me. Não é nada demais que os guias tomem todas as precauções possíveis para preservar o médium de tamanhas brutalidades. Mesmo eles podem sofrer através do veículo temporário que tomam, confiados na honestidade e bom sentimento dos assistentes do plano físico.
A este assunto também se refere Owen nos seguintes termos: dois amigos meus juntos, muito talentosos, já falecidos, o Dr. Wilson e o professor Jaime, ambos de Nova York, asseguraram-me firmemente que em duas ocasiões distintas tinha cada um deles segurado o que lhe parecia uma mão luminosa. O resultado foi o mesmo em ambos os casos, pois a mão se desvaneceu por completo. De minha parte, tenho recebido comunicações relativas às consequências que sofre a entidade manifestada se alguém toca a sua forma. Este é o motivo de repugnância dos espíritos que aparecem em forma corpórea, aqueles que não são capazes de se manter afastados de toda interferência num fenômeno sem permissão expressa. Em minhas experiências, tenho sempre procedido de acordo com esta regra. Atribuo parte do meu êxito a esta continência. Não sei se o espírito sofreria num caso como este, embora certamente isto ocorra se alguém golpeia ou fere a sua materializada forma. Por esta razão, uma espada constantemente esgrimida em volta de alguém perseguido de espírito é tida como uma proteção. E com efeito segundo se viu em algumas das narrativas antes citadas, a espada também foi uma peça importante no equipamento dos magos medievais. Não há arma física capaz de afetar mesmo de leve o corpo astral. Uma espada poderia trespassá-lo sem que a entidade o percebesse. No entanto, desde que haja materialização e sempre que se manifeste fenômeno físico, a materialização, por pouco que seja, as armas físicas podem, por meio dela, atingir o corpo astral e produzir-lhe sensação, tal qual durante a vida o corpo físico consistente. Mas, inegavelmente, o médium pode ser seriamente molestado por qualquer interferência arbitrariamente feita na forma materializada, como se viu no relato de Madame da Esperança. Concordo plenamente com o que Owen escreve: em minhas investigações pessoais, sempre procedi segundo os seus conceitos. Pessoas há que vão assistir a esses fenômenos com a ideia fixa de que serão enganadas, e para evitar isso, recorrem a uma porção de artifícios complicados, com os quais creem poder prevenir qualquer fraude. É certo que em muitos casos os fenômenos não se manifestam nas condições estabelecidas por esses céticos, porque, como é natural, a entidade não está disposta a sair de seus processos regulares, nem a apoquentar-se para comprazer alguém que desde o início suspeita tão orgulhosamente dela. É frequente as condições prescritas pelos ignorantes impossibilitarem toda e qualquer manifestação fenomênica. A este respeito comenta muito acertadamente o Dr. Alfred Wallace. Sinto tremer os braços da mãe, os beijos, as lágrimas, as carícias, as bênçãos da irmã. E na angústia de minha suprema e extraviada situação, não posso compreender qual das duas entidades prevalecerá finalmente. Serei eu, Ana? Serei Ana eu? Pergunta. Alegam cientistas que nesta linha de experiência devem impor desde logo as condições que hão de ser afetuadas. Se não satisfazerem as suas normas, afirmam logo tratar-se de impostura ou alucinação. Todavia, eles sabem muito bem que, nos demais ramos da ciência experimental, é a natureza, e não eles, que determinam as condições imprescindíveis ao êxito da experiência. Essas condições têm de ser aprendidas por uma paciente perquisição da natureza e diferem em cada ramo da ciência. Quanto mais não se deve esperar que elas difiram numa pesquisa relacionada com as forças sutis da natureza, que os físicos ignoram de maneira total e absoluta. Igualmente, um homem poderia facilmente tornar impossíveis as experiências elétricas se achasse de considerar suspeitos os dispositivos isolantes e insistissem em observar os mesmos resultados produzidos com os fios não isolados. Depois, quando delicadamente se lhe explicasse que o isolamento era uma condição necessária, ele poderia repetir a mesma cantinela de fraude e declarar que estas pretendidas maravilhas elétricas nunca poderiam falhar sob suas condições. Em seu livro Gente do Outro Mundo, página 3640, cita o coronel Olcott. Vários exemplos do extremo aqui neste ponto podem chegar à insensatez e crueldade dos leigos.
Eu próprio sempre adotei por norma não duvidar das boas intenções do desencarnado, enquanto as provas não me demonstrassem o contrário. Sempre aqueci em que ele estabelecesse as suas próprias condições e em que demonstrasse exatamente o que ele preferisse. E esforçando-me, sobretudo, por estabelecer relações amistosas, invariavelmente notei que, tão logo ele obtinha confiança em mim, prontamente expunha os limites de seus poderes. Segundo os conheci, frequentemente sugeria testes de várias espécies para mostrar a outros a autenticidade dos fenômenos. Em diversas ocasiões houve tentativas para ludibriar-me, e ao ver que eram devidas à ação do médium, mantinha-me tranquilo, porém não mais incomodava aquele médium. De outro lado, também vi casos de fraude em que eu estava convencido das intenções perfeitamente honestas do médium, e que a decepção estava inteiramente do lado dos atores invisíveis do drama. Eu soube do caso do corpo físico de um médium, quando em transe estava envolvido num investimento de gás materializada, que passava por uma forma de espírito, aparentemente sem outra razão que a de poupar aos operadores o incômodo de produzir uma materialização genuína, ou possivelmente porque, de um modo ou outro, faltava o poder de produzir a real manifestação. Neste caso, o médium, ao ser informado depois do transe o que acontecera, protestou com toda a veemência e evidente demonstração de sinceridade de que não tivera nenhuma ciência do que ocorrera, havendo testemunhado antes inequívocas manifestações genuínas através dele. Dei-lhe meu crédito. A mesmíssima coisa me contou um médium bem conhecido acerca de uma exibição sua, que foi triunfalmente apregoada por muitos jornais. E é pelo menos perfeitamente possível que a declaração tenha também sido verdadeira. Naquele caso, portanto, minhas experiências me têm confirmado que, ainda quando se descubra um caso de fraude evidente, nem sempre se pode censurar um médium por isso. Por outro lado, eu soube no caso de uma médium que veio a uma sessão com cerca de meio metro de musselina dependurada de sua bolsa, a qual vi mais tarde, numa sessão desses trabalhos, aparecendo como veste de um espírito. E refiro-me à sua forma original, pois que, mesmo em casos de genuína materialização da roupa, esta é formada do material das vestes do médium. Recorramos mais uma vez a Madame da Esperança, em busca de um exemplo deste tipo. Roupa do espírito. Numa das sessões realizadas em Cristiana, um dos seus participantes subtraiu uma peça de roupa com a qual se cobriu uma das formas de espírito. Mais tarde descobriu que em minha saia de lã grossa e escura faltava um pedaço grande quadrado, em parte cortado e em parte rasgado. Constatou-se que a peça subtraída correspondia em configuração à faltante em minha saia, porém seu tamanho era algumas vezes maior, sua cor branca e a textura fina e leve como a de gaze. Algo semelhante ocorrera antes na Inglaterra, quando alguém pedira à pequena Ninha uma peça de sua abundante rouparia. Ela aqueceu, mas com relutância parecia, e o motivo de sua relutância teve explicação quando, após a sessão, encontrei um buraco no vestido que eu havia usado pela primeira vez. Como este era quase preto, atribuí o azar mais a um acidente da parte de Nino do que qualquer causa psicológica. Mas ao suceder-me isso pela segunda vez, comecei a compreender que não fora um acidente e que minha roupa ou a das pessoas presentes na sessão era a matriz ou material de onde se extraiu o deslumbrante traje de uma forma do espírito. Há várias espécies de roupagens materializadas, desde as mais grosseiras até as mais requintadamente delicadas, mais requintadas mesmo do que os famosos tecidos orientais.
Às vezes a entidade comunicante convida um assistente favorito a tocar esta vestimenta ou mesmo a cortar um pedaço da mesma. Em diversas ocasiões fui obsequiado com um destes pedaços. Alguns deles duravam anos e pareciam permanentes, ao passo que outros se desvaneciam no decurso de 1 hora, mais ou menos. A um deles dentro de 10 minutos, conquanto as vestes mais usuais das formas espíritas sejam de tecido branco e tenue como uma película. Também as tenho visto vestidas em trajes sociais ou com um uniforme ou indumentária especial, característica de sua profissão de vida, em vida. Materialização em plena vista. A plena vista, na mesma obra, página 254, se cita um interessante caso de materialização e desmaterialização de uma forma, relatado por um assíduo frequentador daquele círculo. Primeiramente apareceu no solo defronte ao gabinete uma espécie de retalho branco, de consistência peculiar e nebulosa, que foi se estendendo gradualmente até apresentar o aspecto de um pedaço de gaze que, movendo-se por si mesmo, desdobrou-se numa espécie de 80 por 90 centímetros, a espessura de cerca de 1,5 centímetros. Depois começou a levantar-se do centro da sala até uns 60 centímetros de altura, como debaixo do retalho estivesse uma cabeça humana, ao passo que a película nebulosa estendida no solo começa a aparecer mais como uma muselina formando dobras da parte na parte em misteriosa ascensão. Quando atingiu a altura de quase 1 metro, parecia que ali estivesse envolta uma criança a mover os braços em quase todas as direções, como a manipular algo por baixo. Continuou a ascensão a misteriosa gaze, com alternativas de descida para voltar e subir mais alto. E por fim atingiu cerca de 1,5 metros de altura, quando então se pôde ver sua forma compondo as dobras da gaze em volta de sua figura. Agora os braços se erguem bem acima da cabeça e se abrem através de uma massa de roupagem espírita, algo nebulosa. E Yolanda surge diante de nós, sem véu, graciosa e bela, com cerca de 1,60 m de altura, tocada de uma espécie de turbante que cobria uma negríssima cabeleira, a flutuar sobre seus ombros e costas. Às vezes de talho oriental, realçava as curvas e contornos de seu corpo, airosamente envolta em flutuantes dobras cujas bordas roçavam o tapete. Tudo isso se desenvolveu num espaço de 10 a 15 minutos, quando ela desapareceu ou se desmaterializa. Desaparece ou se desmaterializa, procede assim, avançando alguns passos para mostrar-se e ser identificado por qualquer dos estranhos presentes. Lenta e deliberadamente, ela abre a parte superflua da vestimenta do véu, espichando-a, coloca sobre sua cabeça, envolve-a em si tal qual a um véu nupcial. Depois começa logo a afundar-se lentamente, tornando-se progressivamente menos corpulenta, desmaterializando seu corpo por baixo da vestimenta nublosa até ter pouco ou nenhuma aparência com Yolanda. Depois se dilui ainda mais, até que não tem nenhuma aparência de forma humana, e mais rapidamente se afunda até para 35 centímetros de altura. Finalmente a forma se reduz a um monte de retalho de pano. Literalmente, Yolanda largou a roupa, que lenta, mas visivelmente se esvaiu por completo. A desmaterialização do corpo de Yolanda leva de 2 a 5 minutos, ao passo que o desaparecimento da vestimenta dura de meio a 2 minutos. Todavia, certa ocasião, ela não desmaterializou sua vestimenta ou véu, mas deixou-o amontoado no tapete, até que outro espírito saiu do gabinete para observá-lo por um momento, como se filosofasse sobre o desaparecimento da pobre Yolanda. Depois, esse espírito adulto também desapareceu e foi substituído pela forma infantil, esperta, vivaz de Ninha, a garota espanhola, que também surgiu para contemplar os espólios de Yolanda. E, curiosamente, apanhando
as abandonadas vestes, passou a enrolá-las em seu corpinho, que já se achava muito bem vestido. Eu próprio já observei ambos esses processos, quase tão exatamente como os que aqui descritos. No meu caso, a forma era de um homem de estatura avantajada. Mas ao invés de começar formando o revestimento, apareceu como uma mancha de nuvem luminosa no solo, que se ergueu e cresceu até tomar, aparentemente, a forma de um arbusto. Este cresceu até tornar-se uma vaga coluna de nuvem, que se erguia acima de nossas cabeças, para depois se condensar numa forma definida e bem conhecida, que avançou para mim, apertou minha mão calorosamente e falou-me em voz clara, tão exatamente como teria feito qualquer amigo, depois de palestrar conosco cerca de 5 minutos e de responder algumas perguntas. Apertou-me de novo as mãos e anunciou que precisava retirar-se. Assinando-nos com um adeus, imediatamente seus contornos foram se apagando até desaparecer na coluna nebulosa, que se reduziu rapidamente na pequena mancha de nuvem luminosa no solo, que depois de bruxelear desapareceu. Já vi 3 formas juntas materializadas: a de um árabe de estatura de uns 3 centímetros maior que a comum, a de um europeu de estatura mediana e a de uma menina morena, porém se dizia índia, pele vermelha. O médio achava seguramente encerrado numa gaiola de sua própria invenção, fechada por 2 chaves, ambas em meu bolso, e por um cadeado alfabético que só poderia ser aberto do lado de fora. Depois, da mesma tarde, nos solicitaram que abríssemos essa gaiola, e as 2 referidas formas trouxeram para fora, entre ambas, um médio em transe, cada um apoiando-um por um braço. Foi-nos permitido tocar tanto no médio como as formas materializadas. Surpreendeu-me notar que as formas eram distintamente mais firmes do que o médio. Neste caso, não fizeram retornar à sua gaiola, mas colocaram-no num sofá bem visível a todos nós. Preveniram-nos de que ele estaria sumamente exausto quando acordasse. E afinal se desvaneceram incontinente no ar ante nossas vistas. Tudo isto ocorreu sob uma iluminação baça, com os 2 bicos de gás da sala acesos muito baixo, mas durante todo o tempo houve suficiente iluminação para nos habilitar a reconhecer claramente as feições tanto do médico como dos nossos falecidos visitantes, e seguir os movimentos com absoluta certeza. É tão só quando as condições são favoráveis que se pode esperar ver as formas materializadas se movimentar livremente na sala, como no caso acima descritos. Mas, comumente, a forma materializada se confina estritamente à proximidade do médio, e esta está sujeita a uma atração que a repuxa constantemente para o seu corpo originário, de sorte que, se a figura se afasta demasiado do médio, desfalece, a matéria que a compunha, retornando à condição etérica, precipita-se instantaneamente em sua fonte. É sobretudo perigoso a saúde e mesmo a vida do médico, todo e qualquer impedimento deste retorno. E sem dúvida foi exatamente isto que causou tão terríveis sofrimentos no caso acima citado da pobre Madame da Esperança. De seu próprio relato se deduz que a maioria de sua matéria etérica, e provavelmente também muito da matéria mais densa, estava mais com Yolanda do que na médio. E se a forma de Yolanda fosse tão injustificavelmente retida, seria provável que a matéria restante no corpo da médio se precipitasse no de Yolanda. Assim, em certo sentido, seria verdade que a médio se encontraria fora de si e nas mãos do ignorante assistente que agarrasse a forma materializada. Tudo isso torna manifestantemente claro que quem não tem educação suficiente para compreender um pouco das condições jamais deve ter permissão para tomar parte numa sessão dessa natureza. Outro motivo para se ter muita cautela na seleção dos participantes dos trabalhos é que nos casos de materialização também se extrai deles parte da substância necessária, pois só o médium não pode proporcioná-la toda. Por conseguinte, disso resulta uma considerável mistura de matéria e as más qualidades e vícios de qualquer dos presentes influirão nocivamente nos demais, e sobretudo no médium, que é o mais afetado pelo fenômeno e o mais sensível dos presentes.
Novo exemplo disto nos dá Madame da Esperança em sua notável obra, da qual ela escreve a página 307. Efeitos nocivos do tabaco. Desde os primórdios de nossas experiências nesta linha, sempre havia sofrido mais ou menos de náuseas e vômitos depois de uma sessão de materialização. Eu cheguei a aceitar isso como uma consequência natural e inevitável. E sempre acontecia, exceto quando rodeada somente de membros do nosso círculo familiar ou de crianças. Durante o desenvolvimento de sessões de fotografia, estes incômodos aumentavam tanto que geralmente eu ficava prostrado durante um dia e às vezes 2 após uma sessão. E como os sintomas eram de envenenamento por nicotina, foram feitas experiências. Constatou-se que nenhuma destes sintomas desagradáveis me apareciam quando as sessões eram realizadas sem ninguém fumando. Igualmente, quando no círculo se achavam pessoas doentes, invariavelmente eu me sentia mais ou menos mal depois. Com a presença de pessoas habituadas ao álcool, o mal-estar era quase tão marcante como o sentido com os fumantes. Essas sessões me foram proveitosas em muitos sentidos. Aprendi que muitos hábitos tão comuns na generalidade das pessoas e tão sancionados pelo costume são deletérios aos resultados de uma sessão, ou de qualquer modo à saúde do médium. Frequentemente um guia que tenha operado por alguns anos e assim aprendido a conhecer bem as possibilidades do plano astral manipula interessantes fenômenos relacionados com a materialização, que lhe agrada exibir a amigos íntimos. Se há poder suficiente, uma de tais exibições foi algumas vezes feita pelo guia que se intitulava John King há vários anos e talvez agora. Ele pegava às vezes uma das lousas de pintura luminosa e punha sobre ela a sua mão, aliás bem configurada, formosa, robusta e musculosa, cujos contornos se destacavam distinto e perfeitamente no fundo francamente luminoso da lousa. Depois, enquanto a observávamos, ele fazia a mão diminuir visivelmente até uma miniatura de tamanho da mãozinha de uma criança, conquanto ainda exatamente semelhante a seguir lenta firmemente às nossas vistas, ele a fazia crescer de novo até se tornar gigantesca, tapando toda a lousa para finalmente retornar ao seu tamanho normal. Sem dúvida, essa manifestação poderia facilmente ter sido um mero caso de influência mesmérica se apenas uma pessoa a tivesse assistido. Mas desde que todos os presentes viram precisamente a mesma coisa, e nada havia ali que indicasse qualquer tentativa de mesmerismo, a conclusão mais lógica foi que foi realmente a de uma exibição de aumento e diminuição da mão materializada, um efeito que poderia ser prontamente produzido por qualquer pessoa que soubesse a maneira de manipular a matéria. Brincadeiras de um desencarnado. Ocasionalmente, a materialização pode tomar alguma forma diferente da humana. Um destes casos, ainda bem vivo em minha memória, mostra que nossos amigos falecidos jamais perdem o senso de humor ao ingressar na vida astral. Numa das sessões estávamos muito aborrecidos com a presença de um indivíduo cético e jatancioso. Blasonava-se de maneira rústica usual e demonstrava sua total ignorância em cada palavra que proferia num linguajar alto e grosseiro, repetindo constantemente que sabia serem insensatas todas essas coisas e que todos poderíamos estar seguros de que nada sucederia enquanto ele estivesse ali presente. Isto se prolongou durante todo o tempo que estivemos sentados ao redor da mesa, e por fim o médium, que era um homem bondoso e inofensivo, aconselhou-o ponderadamente a moderar sua linguagem, pois se sabia que em diversas ocasiões os espíritos foram enérgicos contra pessoas que se expressavam daquela maneira. No entanto, o nosso cético se tornou ainda mais grosseiro e ofensivo em suas observações, desafiando qualquer espírito que existisse a amedrontá-lo ou mesmo a ousar manifestar-se em sua presença. Fazia bom tempo que estavam sentados às escuras e nada havia ocorrido senão umas breves palavras de um dos nossos guias no início da sessão, informando-nos que estavam acumulando forças. À medida que o tempo ocorria, sentíamos-nos mais cansados e de
E de minha parte comecei a pensar que talvez nosso cético fosse uma influência tão desarmoniosa que seria impossível lograr qualquer resultado útil. No que parece, eu estava errado. Para esclarecer bem o ocorrido, precisava fazer uma pequena descrição do cômodo onde realizamos a sessão. Era uma saleta do fundo da casa e num sobrado, que se comunicava com uma sala maior da frente por uma porta de 2 folhas e alta até o forro. Estávamos sentados em torno de uma mesa redonda tão desproporcional que os encostos de nossas cadeiras quase tocavam as paredes e as portas. Havia outra porta no canto da sala que dava para um laço de escada, mas essa estava fechada a chave do lado de dentro, e ambas as folhas da porta grande se achavam presas a um trinco de nosso lado. Estávamos sentados, como disse, praticamente sem nenhuma manifestação durante cerca de 3/4 de hora. E pelo menos eu me sentia deveras cansado de tudo aquilo. Subitamente, na sala contígua, ouvimos passos formidavelmente pesados, como de algum tremendo gigante. E nem bem erguemos nossa cabeça para escutar, as grandes portas se escancararam violentamente, chocando-as contra os encostos das cadeiras daquele lado, empurrando-as e seus ocupantes contra a mesa e levando esta de encontro aos que se achavam do lado oposto. Uma luminosidade algidamente horrível se projetou pela abertura da porta e todos vimos um corpulentíssimo elefante que avançava diretamente para nós, derrubando as cadeiras com suas patas. Tão enorme paquiderme num aposento tão minúsculo não era vizinhança muito agradável. Mas ninguém se deteve a conjecturar da impossibilidade física do acontecimento, nem esperou para ver em que terminava. O espantável quadrúpede nos via em cima. Infelizmente, o mais próximo da porta para a escada teve a ideia de abri-la, e por ela fugimos todos como loucos em menos de 1 segundo. Uma gargalhada homérica ressoou então atrás de nós. Logo reconhecemos o ridículo de nosso papel, e alguns voltamos ao aposento e acendemos uma lamparina. Ali não havia absolutamente nada. Ambas as salas estavam vazias e de nenhuma delas havia qualquer saída, a não ser a porta aberta para a escada, que a todo tempo esteve à nossa vista. Não havia nenhum esconderijo para ocultar se alguém que nos houvesse pregado uma peça, nenhuma pegada de elefante, e nada havia que justificasse o nosso susto, a não ser o trinco da porta quebrado com a força do empurrão de 3 cadeiras quebradas para testar a rapidez da fuga. Voltamos a reunir-nos na saleta e demos vazão à nossa contida hilariedade. Todos nós rimos, exceto o cético, que havia se projetado da casa como uma bala, e tão aterrorizado se achava, que nem sequer quis voltar à sala apanhar seu sobretudo e chapéu, que tiveram de ser levados na rua. Nunca mais o vi desde então, mas às vezes me indago como ele explicaria exatamente depois a decepção de que se deve ter considerado vítima. Evidentemente, nesse caso, os guias diretores da sessão julgaram conveniente ministrar uma lição salutar, mas raramente se faz isso, pois geralmente não se considera compensador tão grande dispêndio de energia por causa de um cético convencido e blasonador. Uma das regras da vida superior é que se deve economizar energia, a qual tão só se é de aplicar onde e quando resta uma esperança razoável de algum bem resultante. Temos um exemplo da aplicação desta norma na vida de nosso grande exemplo, pois não está escrito que quando Cristo visitou seu próprio país, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade de seu povo? Mateus 13:58. Incontestavelmente, seu poder seria suficiente para quebrar o obstinado ceticismo do povo, mas é seu desejo bater à porta do coração humano e não impor-se àqueles que não estão ainda preparados para aproveitar seus ensinamentos. O que há além da morte? Charles Webb Leadbeater.